Bom, meu nome é Reinaldo Monteiro, eu sou natural de Penápolis, na noroeste do estado de São Paulo, filho de pai e mãe professores, ele professor de biologia e ciências, principalmente ciências, e ela professora normal, professora na época da sua juventude, ela foi fazer o curso de normalista. E meu pai foi uma das primeiras turmas do antigo curso de farmácia e bioquímica da Universidade de São Paulo. Posteriormente, quando fui estudar bioquímica na graduação, ele dizia que os livros que eu estava utilizando eram os livros que ele tinha visto também. É interessante isso, né? Alguns livros clássicos que a gente utilizava nas disciplinas de graduação. E eu tive uma infância muito associada àquilo que existia de uma família grande, né? Meu pai era um de 12 irmãos, todos eles professores ou então profissionais liberais, mas todos com formação superior, e muitos primos, primas, e nós tínhamos uma vida muito alegre e sempre associada ao campo, muito de ir para a zona rural, que era praticamente muito próximo de casa. E os tios também tinham propriedades rurais. Então eu tive essa felicidade, né, de ver muito daquilo que hoje nós não encontramos muito mais naquela região, que eram os cerrados, algum pouco de florestas e muitas das florestas associadas aos rios, aos cursos d'água. Isso para dizer que, embora hoje seja biólogo e extremamente ligado à conservação da natureza, eu fui um caçador, um pescador e convivia muito com pessoas que tinham muito amor à natureza. Então essa minha infância foi sempre ligada à biologia, embora não pensasse dessa forma. E meu pai, além de farmacêutico, além de professor, também era um sitiante. Então nós tínhamos essa oportunidade de conhecer também muitas das plantas cultivadas, coisas que eram utilizadas em diferentes épocas do ano. Então, eu refletindo sobre isso várias vezes pensei que isso me ajudou muito a ver padrões da natureza, né? Quase sempre associados a plantas cultivadas, mas sempre eu tinha essa informação. Mas veja, as outras plantas também florescem, tem essa época, tal. Assim como também a gente acompanhava a migração de peixes, migração de aves, e foi bastante interessante. Isso tudo foi um aprendizado fora da sala de aula. E posteriormente, no colegial, foi essa formação escolar minha foi no antigo Instituto de Educação, que era um instituto referência. Passou por períodos complicadíssimos durante a Revolução, o período de militarismo, porque era um centro de resistência a esse tipo de administração e que formava pessoas com bastante questionamentos, né? E isso nos ajudou bastante, embora algumas vezes eu tenha até visto meu pai e meus tios, que também eram professores, só voltarem tarde da noite porque tinham sido presos e levados a São José do Rio Preto, somente para questionamentos assim banais, e voltavam dando risada e a gente achava, a polícia fez nada com eles. Mas essa situação foi bastante rica em termos de pensamento, porque acho que poucos com quem eu conversava depois dessa época tinham tido oportunidade de ler livros, né, que o regime não permitia. Então era muito interessante ver ter tido essa oportunidade. Mas no terceiro colegial eu saí desse instituto, nós tínhamos quase que uma obrigação, os alunos do colegial, que era entrarmos na universidade sem precisarmos de cursinho. Então nós nos dedicávamos muito a estudar
ao mesmo tempo que fazíamos tudo aquilo que era possível fazer numa cidade do interior, né? O que era agradável. E assim eu saí também para fazer uma inscrição num vestibular que, na época, os membros da família pensavam, bom, ele vai fazer um vestibular para medicina, porque eu gostava de biologia. Falava muito disso, tinha interesse em entender algumas coisas de processos de doenças, recuperação, tal, provavelmente por conta desses do pai e tios farmacêuticos, bioquímicos, dentistas, tal. E qual não foi a surpresa que eu voltei com a inscrição para fazer um vestibular em biologia. E numa escola que não tinha qualquer relação com cursos tradicionais de biologia. E assim eu fui para a Unicamp. Fiz o vestibular, passei, não precisei de cursinho, e assim como vários outros, né, do Instituto de Educação, e eu fui fazer Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Campinas. Um curso novo, foi da terceira turma, ingressando em 1973. Um curso que tinha uma forte influência de professores que eram mais antigos na casa, que eram os professores do curso de medicina, mas que com a criação do curso de ciências biológicas, dentro desse instituto de biologia, que tinha os departamentos básicos da medicina, né, histologia, bioquímica, então nós, genética, nós tínhamos vários professores médicos, mas tínhamos também professores de outras áreas, né? Tínhamos professores biólogos formados aqui em Rio Claro, que era uma escola que eu não conhecia, não sabia da sua existência. Eu não fiz um vestibular para este curso, por exemplo, eu não vim procurar. E professores dentistas, né, de formação na área de odontologia, bioquímicos, farmacêuticos, tudo. E os mais recentes contratados eram da área de ciências biológicas. Mas o entrosamento entre eles, o que era muito saudável, que eu achei muito interessante, porque deu para nós uma formação bastante ampla, né? Poucos cursos de graduação em biologia tiveram, por exemplo, parasitologia, anatomia humana, fisiologia comparada, né? Patologia, né? Todos assim com professores que eram os professores eméritos, vindo de outras escolas, Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo. E também nós tínhamos várias disciplinas e que nós tínhamos como colegas que estavam sentados ao lado, os alunos da medicina. Então foi uma coisa muito saudável, embora na época a gente protestasse porque nós queríamos ter um curso próprio, ter um curso que falasse só de biologia, que não voltasse para medicina, mas vale a pena lembrar que naquela época havia uma crescente demanda provocada por algumas escolas, de fornecer um profissional básico para a medicina, que era, então, caracterizado por uma carreira chamada de biomédicas. Então, era natural que surgisse isso também, junto a um curso de medicina naquela universidade. Mas, durante o período da graduação, nós tivemos também uma convivência muito, muito rica com professores da graduação e pesquisadores também, que trabalhavam, alguns deles moravam, residiam, numa instituição ao lado, que era o Instituto Agronômico de Campinas. E era onde eu escapava algumas vezes da Unicamp e ia para ver uma situação de fazenda, que me lembrava muito a infância e a adolescência lá de Penápolis. E conversava com as pessoas, algumas vezes somente com funcionários, tudo, mas conversava. E dentre esses professores, pesquisadores que auxiliaram no curso de Ciências Biológicas da Unicamp, eles provenientes do Instituto Agronômico, também deram essa oportunidade de uma criação assim muito ampla de um profissional formado pela Unicamp. Eu não sei como são
quais são as características hoje, mas devem ser mantidas assim. E eu sempre interessado em biologia de uma forma geral, e sempre me dedicava àquilo que tinha no momento, era a disciplina tal. Por exemplo, eu fui monitor de bioestatística. A bioestatística era um temor, deve ser até hoje entre os biólogos, mas era uma coisa terrível. E nós tínhamos um professor, Aquiles Eugênico Piedrabuena, um argentino, agrônomo, que tinha vindo da região de Rio Negro, com uma atividade bastante reconhecida, uma experiência muito boa na área de bioestatística, né, para a agronomia, uma região que plantava era citricultura, era dedicada a isso aí. Também viticultura. E por conta de uma coisa curiosa que aconteceu na minha infância, era que nós não tínhamos televisão na época. A televisão chegou com qualidade de som e imagem, som bom e imagem em preto e branco, quase que no final da década de 60 em Penápolis. E quando chegou, dependia das estações repetidoras, até chegar esse sinal na Noroeste, muitas vezes a gente tinha nada. E era muito mais fácil nós pegarmos sinais da Argentina, para o norte da Argentina. Então eu ouvi muito espanhol. E minha avó paterna, que era mestiça de português com índio, ela teve uma formação escolar muito básica, mas pelo rádio ela estudou e aprendeu francês, espanhol, e meus tios, irmãos do meu pai, tinham interesse também em estudar outras línguas, acho que por influência da mãe. E com isso eu tive uma infância baseada assim, sentávamos uma noite, hoje a gente senta para ver televisão, nós sentávamos ao lado de uma vitrola antiga e tínhamos que ouvir as aulas de inglês da BBC, se não de espanhol, se não de francês, e minha avó depois corrigia as nossas lições de francês na época do ginásio. E tive também latim. Então, eu entendia o professor de bioestatística, que era uma coisa fantástica. Como é que você entende? A gente não fala nem português, nem espanhol. E eu acabei sendo monitor da disciplina de bioestatística. Depois fui monitor da disciplina de genética e tal. Então, eu me dedicava querendo ir fundo naquelas situações, responder algumas perguntas e tal. E foi no departamento de genética que surgiu um convite. Numa das visitas que fizemos na graduação, saímos para conhecer a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e tivemos uma aula dada por um professor que era também o nosso professor na Unicamp, o professor Gustavo Brigger. E ele nos levou para conhecer a seção de genética, uma coleção enorme, fantástica, de orquídeas daquela seção, naquela instituição. E o professor que nos acompanhou, que era o responsável pela disciplina, Rolf Ilg, era aluno do professor Brigger, e começou a falar sobre herança de caracteres, de orquidáceas, e eu me interessei por aquilo. Falei, tá aí, eu vou conhecer um pouco dessa botânica, dessa genética junto. Olha, aquilo foi fascinante. Eu tive até uma bolsa de iniciação científica do CNPq e fui atrás dessa situação, mas não a deixava de ir ao Instituto Agronômico, não deixava de ter interesse. E aí eu vi que também as portas da Exalc estavam abertas. E eu falei, também vou visitar essa instituição quando tiver condições. E me interessava muito por essas plantas, que têm um potencial para serem utilizadas pelo homem, mas que não seriam mais utilizadas ou mais exploradas porque se conhecia muito pouco da sua biologia, principalmente da sua genética. E numa das tardes que estava trabalhando, levando o material
da genética para fazer lâminas no departamento de botânica, um professor convidou-me para conhecer uma planta que era uma novidade que ia modificar muito o mercado, se tudo desse certo. O mercado esse que na época foi chamado assim, que foi uma palavra que eu tive que aprender o que significava. O mercado de edulcorantes. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Corri para o dicionário na biblioteca, fui lá ver, o que é isso? Eu falei, mas olha, essa planta produz isso. Terminei o estágio na área de genética de orquidáceas e fui trabalhar com stevia rebaldiano, que hoje é esse sucesso para a extração do esteviosídeo. Muitas coisas curiosas aconteceram com a pesquisa dessas plantas, muitas coisas muito boas, e isso resultou num mestrado, porque fui trabalhar num projeto que era de responsabilidade desse professor, Gil Martins Felipe, da área de Fisiologia Vegetal, e que era o coordenador desse projeto temático que envolvia quase todos os aspectos de stevia, a não ser os de utilização para a indústria e os testes necessários para ser aprovado se conseguíssemos isolar a substância, ou há substâncias edulcorantes que são necessárias para aprovação para uso em humanos. Essa parte ficou ligada inicialmente ao Instituto de Tecnologia de Alimentos, na própria Unicamp, e uma coisa curiosa, era ao lado do Instituto da Fazenda Experimental do Instituto Agronômico, e que dava muito prazer visitar, porque perto da hora do almoço e no final da tarde havia sessões de degustações de alimentos que o Instituto de Tecnologia de Alimentos preparava para lançar no mercado, testes e assim por diante. E um dia eu sugeri, usem stevia. Mas a gente não sabe ainda como é que essa substância vai poder ser utilizada, a gente tem que colocar a planta junto e tal. Bom, e no mestrado, então, trabalhei com a taxonomia de stevia, que o gênero precisava ter uma revisão taxonômica, porque para registro da substância era preciso ter a planta também registrada. E, felizmente, nas coletas que fizemos no Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, oeste do Paraná e também no Paraguai, ela tinha ocorrência espontânea. Bem, espontânea, não sei se nativa, porque ela foi descrita como sendo ocorrente no Paraguai. Mas os indígenas usaram muito, né, e continuam utilizando essa planta como edulcorante e tantos outros usos que parecia uma panaceia, curava tudo. Então, outra parte da minha dissertação era verificar aspectos genéticos de formação das sementes, porque havia algumas sementes muito mal formadas dentro do conjunto de flores, né, a partir do conjunto de flores da inflorescência de stevia, que é uma composite, hoje família Asteraceae. E continuei indo para o Instituto Agronômico, porque minhas plantas eram cultivadas na seção de microbiologia do Instituto Agronômico. E lá eu passava horas fazendo polinizações, depois levamos algumas plantas para o Instituto de Botânica em São Paulo, que fazia parte desse grupo do projeto temático, trabalhava com bioquímica dessa planta, vários fenótipos, vários tipos morfológicos que existem dentro de stevia. E então eu estava sempre em contato com pesquisadores, né? E um pouco antes de terminar a graduação, surgiu um projeto alavancado por um grupo de instituições. Esse projeto surgiu no Instituto Agronômico e no Departamento de Botânica da Unicamp. E vale a pena dizer que surgiu com uma força muito grande por conta da presença de professores, na época, estrangeiros, né, principalmente provenientes de universidades da Escócia, por influência do professor Gil Martins Felipe, que tinha sido professor em Edimburgo, e esses professores decidiram que era necessário fazer, então, um projeto multidisciplinar, multi-institucional,
e que tivesse verbas, né, que não envolvessem diretamente essas instituições, mas tivesse verbas externas. E foi muito difícil alavancar um projeto desse porte naquela época, mas o Banco Mundial financiou, a FAO financiou, né, foi uma coisa muito interessante, e estava ligado esse projeto a uma necessidade básica de se conhecer plantas que fossem nativas no Brasil e que pudessem ser utilizadas como contrapartida, como opções melhores, né, do ponto de vista biológico, fitogeográfico, para as pastagens e para a alimentação, principalmente na pecuária, que era uma deficiência muito grande. Naquela época nós estávamos importando muitas sementes da Austrália, que buscava as matrizes na África, principalmente de gramíneas, e começaram a introduzir também algumas leguminosas. E isso sempre houve esse intuito de fazer essa consorciação desses dois grupos de plantas, né? Os capins e as leguminosas nas pastagens. Então esse projeto surgiu e nós, como estagiários do Departamento de Botânica, a partir de 1976, e depois, posteriormente, como alunos do mestrado, nós nos envolvemos nesse projeto enorme. Era muito complicado imaginar a área física, mas conhecemos um pouco. Eu não fui a todas as excursões de coleta. O projeto iniciava no sul da Bahia, terminava no norte do Paraná, e da costa até a divisa, ou as divisas do Brasil, com Paraguai e Argentina, e parte da Bolívia. Uau! Não foi fácil. Muitas viagens de coleta. O Instituto de Zootecnia em Nova Odessa participou, o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto de Biologia da Unicamp, um grupo da FAO, e posteriormente apareceu um novo grupo, que era o de testes em campo, desse farto material coletado. Eu estou falando disso porque, terminado o mestrado, ou bem antes disso, na verdade, quando nós processávamos essas coletas no herbário, sempre surgiam muitas dúvidas na identificação do material. Então, vários gêneros ficaram complicados, porque a listagem, uma listagem grande, né, são 2 trabalhos muito grandes lá, muitos autores, o Reinaldo Monteiro está perdido lá no meio dessa lista, mas muitos gêneros ficavam com identificação muito pobre nas espécies, né, com suas espécies. Nós não tínhamos todas as identificações. E aí, pela presença de taxonomistas no grupo, principalmente o professor Peter Edward Gibbs, que foi um dos mentores e idealizadores desse projeto, junto com o professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, dizia: nós temos que pegar esses gêneros, tomar esses gêneros como base de estudos, e a melhor forma de fazer isto é ir nos herbários, né, e com o tempo fazer suas revisões taxonômicas, as revisões das suas espécies, dos limites, e com isso uma lista de gêneros estava lá disponível, que até hoje é utilizado. Nós percebemos isso nas publicações, nas coleções de herbário, porque muitos desses materiais coletados tiveram seus exemplares distribuídos em herbários europeus, norte-americanos, aqui no Brasil. Mas foi fantástico isso. E tinha lá uma promessa, no fundo, de que quando você terminar o trabalho com o Esteves, se você quiser conhecer um pouco das leguminosas, vá fazer taxonomia de um desses gêneros. E foi isso que me levou, o professor Peter Gibbs, que foi meu orientador inicial no mestrado, voltou para a Escócia, o professor Gil Felipe assumiu a orientação, terminei. Mas antes de terminar esse mestrado, sob orientação do Gil, eu fui contratado em Rio Claro. Aí atrasei um pouquinho a defesa, porque todo recém-contratado pega uma boa carga horária de aulas, mas fomos
sempre lutando para isso. Não, eu tenho que sair. O departamento disse, mas nós acabamos de contratar você, você quer ir embora para o exterior? Eu disse, olha, a oportunidade está lá. O número de bolsas conseguidas era uma forma de dar continuidade a esse projeto enorme de coleta e introdução de leguminosas e gramíneas forrageiras tropicais nativas, né? Era torná-las disponíveis no mercado com segurança na identificação. Bom, depois de um tempo consegui a liberação para ir para o exterior e fui fazer o doutorado na Universidade de St. Andrews, no leste da Escócia, com o Peter Gibbs, que foi meu orientador no mestrado, então tornou-se meu orientador nessa titulação, né, de PhD. E lá estudei 2 grupos, né, de bastante interesse. Na época, um deles era porque nós tínhamos um programa estadual chamado Provársias. Se tivesse eu com a idade que estou agora, naquela época eu ia ser contra o Provársias, porque nós, com a legislação muito fraca de defesa ambiental, nós tínhamos esse programa que era para utilizar as várzeas, né, para benefício do homem. Muitas dessas várzeas foram dragadas, drenadas. Nós perdemos uma várzea muito grande, quase uma unidade fitogeográfica no sul do estado de São Paulo. Mas também vale a pena dizer, sim, não esquecendo dos benefícios que essas coisas fizeram, porque a grande empresa associada à utilização das várzeas, ou proporcionando a utilização de várzeas, também queria fazer a criação de novas hidrelétricas, né, que era a Central Elétrica do Estado de São Paulo. E antes de qualquer impacto ambiental, eles nos chamavam para dizer, olha, essa área será inundada, essa área será modificada, venham fazer coletas. Sempre os avisos eram de última hora, mas as coletas eram feitas. Enfim, fiz o doutorado com 2 gêneros, Sesbania e Lupinus abrangeu praticamente um grupo, quase todo ele endêmico do Brasil, com poucas espécies fora das Américas, mas essas outras espécies são todas endêmicas. E a Sesbania me deu um prazer muito grande, porque fez-me, durante o doutorado, ir conhecer uma parte dos Estados Unidos, com o auxílio do Conselho Britânico, que me dava a bolsa de doutorado lá em St. Andrews. Fiz uma viagem da costa oeste, iniciando em São Francisco, visitando os herbários, visitando instituições, universidades, até a divisa com o México, um pouco além de El Paso, no Texas. E voltamos fazendo a viagem de coleta e observação e visitando universidades, acompanhando o Rio Grande, a divisa com o México. E até chegarmos em San Diego. Em San Diego, aí fomos para St. Louis, de St. Louis para a costa leste e voltar para Londres e depois ir para a Escócia. Quase 40 dias de uma viagem que se misturava passeio com estudos, mas que rendeu muitas observações e que me deu uma ideia de como é que realmente essas plantas poderiam ser utilizadas para usos futuros, né? No caso de recuperação de várzeas e assim por diante. Mas eu vi muito nessas viagens também, principalmente na Europa, um uso muito intenso do ambiente, muito intenso. E eu voltei para o Brasil em 1985, preocupado com isso. Nossa, a história daqueles países é muito mais antiga que a nossa e eles não conseguiram fazer tanta recuperação ambiental. Eu nem penso nisso, mas falo. E durante a graduação, logo no primeiro ano, a Universidade de Campinas nos levou para uma aula de ecologia.
na Universidade de São Paulo. E a professora Mariko Meguro, hoje falecida, disse para a nossa turma: vocês, futuros biólogos, serão responsáveis para conservar um recurso finito, que é a água doce do planeta. Demos muita risada na volta. Um ônibus de uma empresa que atendia a Universidade de Campinas, que era a Ensatur, que nós achávamos era quase que um Titanic. Como falta água? Olha quanta água abundante aqui no estado de São Paulo, quanta água abundante, o Brasil tem muita água, tudo era o discurso político na época. Nós tínhamos tudo, nós podíamos salvar tudo, nós tínhamos bastante. Mas eu voltei preocupado, porque a gente tinha escassez de recurso hídrico, né, na Europa. Como é que pode no Brasil um dia não vai ter? E como guardar esse recurso, como preservar? Era preservando o ambiente. Aos poucos, a legislação ambiental foi surgindo, instituições foram surgindo, e eu que achava que esta instituição, o Instituto de Biociências de Rio Claro, tinha um curso um pouco esdrúxulo, um pouco fora de estrutura, porque que não era um curso de biologia modificado, que era o curso de graduação em ecologia. Mas aí percebi, falei, está aí essa possibilidade de fazer com que a conservação seja alavancada, melhorada, tudo. E esse é o curso mais antigo de ecologia, né? Foi o primeiro criado no Brasil. E eu voltei, divulguei esses trabalhos com leguminosas, continuei trabalhando com elas, mas me associei à pós-graduação e, para isso, nós abrimos um leque maior de pesquisas, e eu percebia sempre assim, se nós não cuidarmos de conhecer aquilo que ainda temos de remanescentes, nós não teremos condições de proporcionar qualquer caminho para uma recuperação. E nós tivemos uma reunião, em 1985 para 86, no final de 1985, sobre os cerrados. E cerrado era a minha infância, em Penápolis, os cerrados de Araçatuba, os cerrados de São José do Rio Preto, está no noroeste do estado de São Paulo. E o professor Hermógenes disse: nós vamos precisar de muita gente para trabalhar com os cerrados, nós vamos conhecer a vegetação do cerrado, e agora que você tem seu doutorado, agora que você pode orientar, você vai sensibilizar, vai ter que sensibilizar a Unesp junto com seus colegas de Rio Claro para estudar os cerrados da Cuesta. Essa formação geomorfológica que nós temos, vocês estão ali no pé da Cuesta. E aí vocês têm outras unidades da Unesp na Cuesta. Vocês têm em Botucatu, com curso de biologia, um bom departamento de botânica. Aí lá no próximo à Cuesta, Jaboticabá, você tem que sensibilizar. E eu fiquei, mas essa responsabilidade é grande. Já comece fazendo. E junto com um grupo expoente na época, expoente porque também, além de trabalhar e publicar, foi também com seus membros alunos, foram alunos de pós-graduação aqui em Rio Claro, na Unicamp. Os pesquisadores do Instituto Florestal se engajaram também nessa atividade, fazendo seus mestrados, seus doutorados, e responsáveis pelas unidades de conservação adotaram também o cerrado como uma obrigação para serem conservados. E com isso nós começamos então a trabalhar com esses cerrados que vimos desaparecer com uma rapidez incrível no nosso entorno. E da mesma maneira, eu me lembro de ter comunicado isso numa reunião, da mesma maneira como nós trazíamos os materiais de leguminosas da coleta lá do projeto grande do sul da Bahia, ao norte do Paraná, que nós não tínhamos conhecimento de algumas espécies, a mesma coisa acontecia nos cerrados. Felizmente, alguns colegas de graduação terminaram praticamente a graduação já pesquisando as plantas de cerrado no centro-oeste, principalmente em Brasília, na recém-criada unidade da Embrapa, centro de pesquisa sobre os cerrados. E com eles e com os demais, nós vamos aumentando o conhecimento do cerrado,
E nós estabelecemos, né, umas linhas de pesquisa interessantes. E eu não esquecia dessa necessidade de recuperar o cerrado, assim como as outras áreas, os outros tipos de vegetação. Mas isso me faz lembrar uma coisa interessante, que quando criamos linhas de pesquisa na pós-graduação aqui, nós também já tínhamos colegas na criação do curso de pós-graduação de outras instituições, o Instituto de Botânica principalmente. O Instituto de Botânica de São Paulo teve aqui uma participação bastante grande e, felizmente, como tínhamos tido professores muito bons de ficologia, estudo de algas na Unicamp, nós tivemos professores aqui do mesmo grupo e que me fizeram ampliar bastante o conhecimento de ambientes marinhos, né, ambientes aquáticos de água doce, tudo. Então, eu tive uma experiência bastante rica na botânica. E continuei fazendo, né, e dando oportunidade para gente que trazia ideias. Eu gostaria de estudar tal coisa, eu achava, bem, que tal você? Eu sempre dava uma contraproposta, mas esperava que a pessoa justificasse melhor a proposta que tinha trazido. E aí, que coisa interessante, nós tivemos aqui alunos, né, quase todos nós orientamos alunos do Maranhão, tá, de outros estados do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul do Brasil, tá, do Rio Grande do Sul, e isso os vários colegas do departamento. Tem sido essa experiência bastante rica na pós-graduação, trazendo essa diversidade de pessoas, o que caracteriza bastante um curso de ciências biológicas. Né? Pelo alcance da biologia, é difícil você dizer, com poucos professores fazendo. Não é verdade, não é verdade. Quanto mais diversa a formação de pessoas interessadas em biologia, mais a biologia enriquece. E eu fiquei assustado quando vim para cá de início, porque eu saí de uma escola que era tão diversa em termos de formação dos seus professores, e cheguei a um curso que tinha ainda a linha de uma história natural, mas que, puxa vida, o pessoal daqui aprendia geologia, climatologia, tudo, coisa que não que nós não tivéssemos aprendido na Unicamp, mas assim, era com muito mais profundidade, parecia um pessoal que era muito próximo, né? Assim, falei, uma escola pequena, dá para entender, né? Porque tantas coisas são fornecidas para eles assim. E uma característica desse curso de Ciências Biológicas de Rio Claro é o número de atividades externas. Enquanto aluno da Unicamp, porque naquela época, na graduação, a Unicamp foi instalada dentro de uma fazenda, uma área desapropriada pelo Estado e que se tornou a universidade. Hoje, quem a vê, quem a conhece, é um conglomerado urbano que a gente não imagina como foi no passado, né? Mas para quem chegou lá no início da década de 70, nós saímos da sala de aula em cerca de 2, 3 centenas de metros, a gente estava na fazenda, em florestas, conservadas por aquelas fazendas ali próximas, tudo. Então, nós tínhamos aulas práticas, né, a poucos metros dali, voltávamos, ou então íamos para a Fazenda Santa Elisa, do Instituto Agronômico de Campinas, onde eu fui muitas vezes, e nós não nos deslocamos muito, nós não tínhamos excursões grandes, né? E eu conheci excursões grandes aqui em Rio Claro. E eram excursões que eram capitaneadas, vamos dizer assim, eram levadas na organização muito mais no departamento de botânica do que nos outros departamentos. De início, eu achei uma responsabilidade enorme. Então, você tem que ser mais do que botânico, você tem que ser da sua formação, biólogo, porque você vai encontrar de tudo no litoral norte,
na Serra do Mar, em Itatiaia, com ambientes completamente diferentes daqui, mais para o interior, a oeste do estado. Então, era uma quantidade grande de saída de campo. E que trouxeram essas excursões, oportunidades de conhecer pessoas mais proximamente, de conviver em ambientes restritos, né? Restritos no sentido de sim, ter que conviver com alunos, você sair da família e conviver com alunos durante uma semana, né? Em alojamentos comuns, em cozinha, ajudar, limpar, fazer toda uma série de atividades para ajudar a preparar as aulas, as coletas, separar tudo, pouco sono, muito trabalho e bastante convivência. E, aos poucos, infelizmente, algumas dessas excursões deixaram de acontecer. Não por vontade nossa, na academia, na universidade, mas por falta de apoio externo, né? Nós tivemos uma perda de excursões, porque as instituições que nos recebiam tiveram recursos poucos para dar continuidade a isto. Uma pena, mas o aluno formado até então, o que tinha? Tinha uma oportunidade de conhecer diferentes ambientes, da costa até o interior, até próximo de grandes rios no interior do estado de São Paulo, de conhecer regiões de altitude. E quando íamos até o Parque Nacional de Itatiaia, reservávamos um dia para mostrar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, era uma coisa, uma atividade única. Que curso outro faz isso, meu Deus? Né? Nunca perguntei quanto custa isto. Claro que, como chefe de departamento, várias vezes enfrentei esse problema de justificar aquele custo em função da formação. Mas sempre argumentei, quando era questionado sobre o curso, o que você aprendeu? Porque nós estávamos com ex-alunos, que eram colegas, então veja. Então, nós precisamos dar continuidade a isto, né? Mas é preciso ter entusiasmo. E, claro, de ambos os lados, né, muita tolerância, porque a convivência é muito próxima, mas, ao mesmo tempo, cheia de oportunidades para a gente ensinar mais próximo, observar talentos, dizer, você não faz um estágio, vem aqui, você gostou desta área, olha, as plantas estão lá no herbário, né, vamos lá dar uma olhada. E alguns desses alunos, enquanto estudantes de graduação, no ambiente marinho, por exemplo, acabaram fazendo mestrado com algas, doutorado na área de organismos marinhos. Foi muito bom, mas porque tiveram oportunidade de viver isto, né? E eu acho que a Unesp, em particular, a Unesp que conheço no interior, né, nos campos do interior do estado, tem essa mesma intensidade de atividades. Assim. Eu acho que essa é um diferencial da Unesp, né? Então, esperemos que a coisa continue assim, porque o número de alunos sempre tendo uma pressão muito grande para aumentar o número de alunos. Isso significa um aumento de custo, né? E de organização dessas atividades de excursão. Acho que esse aspecto da botânica como a linha mestra de uma vida profissional foi bastante enriquecedora, não somente para proporcionar muitas visitas, muitas excursões, muitos projetos, muito conhecimento de outras regiões, mas para entender, quando faço viagens que eu chamo de turístico-intelectuais, eu sempre estou vendo esse lado,
né? Sempre estou conversando com pessoas, sempre que possível, nas suas línguas, mas é difícil, né? Acaba sendo o inglês ou o espanhol, ou algumas vezes o francês, mas perguntando, onde está a conservação? Qual é a sua ideia de conservação? Por que os rios daqui não têm vegetação? Como é que vocês conservam, como vocês reciclam, essas coisas assim. Eu sou um chato na viagem, mas acaba sendo assim. O quanto que nós, no Brasil, principalmente em algumas regiões do Brasil, fazemos de reciclagem e conservação. A noção aí está, precisaria ser mais prática, né? Mais prática, não que não seja, que teria que ter mais prática e ter apoios institucionais. Eu tive a oportunidade, como vários colegas tiveram, né? Alguns aproveitaram, de ter participação em órgãos colegiados. É um palavrão isso? Órgão colegiado são órgãos instituídos pela legislação da universidade que representam, primeiro, um departamento, que é a unidade básica de ensino e pesquisa, a representação do departamento num órgão superior, que seria a congregação dos institutos, os órgãos colegiados de representação de cursos de graduação, de pós-graduação, de atividades como de pesquisa e extensão, e também os órgãos que são extra-campus, estão acima do campus, né? Que são os órgãos como o Conselho Universitário, que reúne todas as unidades e diferentes níveis de representação da universidade, e assessorias também. Eu acho que essa atividade faz com que a gente goste mais do que é a universidade. Senão a gente gosta muito daquilo que faz e do departamento, mas a universidade é muito mais do que isso. E alguns tentam resumir as dificuldades da universidade na sua gestão financeira, mas a diversidade de pessoas é tão grande que torna a gestão da universidade um desafio enorme, né? Então, dá para imaginar você estar sentado ao lado de pessoas com formação muito diversa da sua, muito diversa da sua, e que tem requerimentos diferentes, né? E que não é somente o dinheiro que está pedindo, mas está pedindo condições de trabalho, e que você pensa assim, mas puxa, você precisa disto? É só uma sala do que você está precisando? Ou então é um carro? Não, mas isso demanda muita compreensão, e muitas vezes o que a gente percebe mais, eu tenho certeza, daqueles que passaram pela direção de instituto, ou foram até a reitoria, como dividir, nem dividir igualmente, como repartir, entendendo que todos não podem receber tudo o que querem, mas receber com base principalmente em mérito. Então, essa questão meritória é muito importante na universidade. Um pouco difícil de compreender por conta disso, né? Da diversidade das suas unidades, né? Um instituto de biologia, de biociências, de geociências, de psicologia, tem seus requerimentos, né? Então, é preciso pensar, trabalhar como isto. Dá para imaginar como é uma comissão multidisciplinar, é muito complicado, mas saudável. Mas os discursos são sempre muito contundentes, assim, a gente precisa ficar sempre abertos, né? Precisamos ficar sempre abertos a essa necessidade da comunicação e entender o que o outro pede. A universidade, ela tem muito impacto na sociedade. Não parece, à primeira vista, para quem está dentro dos muros da universidade, acha isso fantástico, que é um mundo à parte, você vai para casa, no dia seguinte volta novamente para a universidade, mas
Numa cidade pequena, a universidade nem precisa ter representantes no poder público. Basta ter uma opinião colocada na rádio, no jornal, tudo. A Unesp disse, a USP disse isso, a Unicamp. E uma coisa interessante é o alcance da universidade fora dos seus municípios, dos seus estados. Então, quando o participante de comissões da CAPES para avaliação de cursos de pós-graduação, viajando para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Manaus, no Amazonas, no Nordeste, é impressionante a gente ouvir falar assim, você é da Unesp, e você conhece tal pessoa da USP, você conhece de tal campus. Então isso mostra o quanto que não é aquele colega da outra universidade, mas é a universidade que tem esse impacto na sociedade, né? Recentemente, agora, nesse momento, nós estamos passando por mais uma crise epidêmica de dengue em várias regiões do Brasil. E é muito comum encontrarmos colegas, né, sendo questionados. Eu mesmo fui questionado. Você é biólogo? O que vocês estão fazendo para diminuir essa dengue? Vocês estão fazendo vacina? O que é que o pessoal... Pois o pessoal da Exalc lançou um mosquito. Por que não se faz isso aqui em Rio Claro? Quando eu disse, mas já fizeram na Bahia, sabia? Por quê? Não deu certo? Não, você tem que explicar. Isso significa o papel de educador que a gente tem, né? Então, a universidade tem esse impacto que nós deveríamos saber aproveitar um pouco melhor. Repito, essa é uma opinião minha, não precisa ter representação no poder público, mas se tiver, faça uso do conhecimento para que a educação siga adiante. Por apoios institucionais que eu aceitei, não é porque somente é parte do contrato de trabalho, a gente não faz porque é obrigado, faz porque quer, que eu participei de diversas comissões e principalmente me interessei pela extensão universitária, porque é pela extensão que você mostra na comunidade, quando o projeto se serve para isso, né, o que você está produzindo que é útil para a vida, não é necessariamente só útil para o currículo da pessoa, para a formação do aluno. E nós criamos, durante um tempo de assessoria na Pró-Reitoria, uma legislação que permite que o professor cadastre suas atividades dentro da extensão. Foi um período que trabalhei junto com o professor, junto com a administração central, né, as pró-reitorias, principalmente a pró-reitoria de extensão, que abraçou essa ideia, né? Não foi uma briga fácil no conselho universitário, mas valeu a pena. E essa experiência da extensão universitária me fez ir aos conselhos, né? Conselho Estadual de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, aqui em Rio Claro, câmaras técnicas dos comitês de bacias, né? Participação em conselhos consultivos de unidades de conservação, sempre levando o acadêmico, né? Sempre levando a universidade lá, ouvindo o que é que eles querem, o que é que precisam, né? Notando, observando o que falta. E isso sempre tem uma contribuição numa determinada reunião, dizendo, eu tenho uma tese que trata sobre isso. Eu tenho um trabalho feito lá para um aluno, né, na Unesp de Jaboticabal, eu consegui saber, estava pesquisando isso. Eu tenho um aluno lá de Rio Claro, que trabalha com isso e tal. Então sempre surgem perguntas, e aí, tem alguma coisa para nós? A botânica sempre tem, e a universidade tem mais ainda, mas acontece que as pessoas querem de mão beijada, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu sei? Então, consulte a biblioteca. Aí já é difícil, né? Mas então, sempre que possível eu levo estas informações, resultados de trabalho, de observações, e que estimulo que os alunos coloquem isso numa parte do texto que eles estão produzindo.
Onde é que é o alcance disso? Não que eu esteja fazendo ciência para isto tão somente, mas onde é que é o alcance disso? Né? Então, recentemente, tivemos 2 exemplos bem claros. Assim, aí eu quero colocá-los na próxima reunião que te dê a oportunidade de anunciar que nós temos uma lista, né? Nós temos listas de espécies que mostram qualidade ambiental. Né? Uma delas nós estamos cada vez mais conhecendo um pouquinho melhor sobre as florestas que ocupam áreas brejosas. Né? E para recuperar as nascentes que foram degradadas, são hoje no meio de canaviais, em que a legislação obriga, né, a ter conservação, né, que espécies eu devo plantar ali? A maioria das vezes você vai nos viveiros e encontra as mais comuns, que servem para crescer sobre pedras e assim, fala, não, o ambiente ali é assim, o solo tem umidade, tem isso tudo, e não é toda planta que tem adaptação para esse ambiente, né? E, ao mesmo tempo, mostrar que aquela floresta ou aquela vegetação se mantém como uma vegetação rica em espécies apropriadas para aquele ambiente, mas ela precisa de um entorno. E aí ela vai se mostrar viva se ela tiver todos os componentes dentro. Quase todos. Demora um certo tempo para chegar, mas aí a gente olha para cima, para as copas das árvores e vê que elas têm outras plantas crescendo nelas. Então, esse é um indicador de qualidade ambiental, que o ambiente é propício também para aquele tipo de vegetação se instalar. Né? Então, com isso chegam as aves, com isso chegam, se tiver oportunidade, outros animais, né? E o solo se recupera, né, lentamente, mas se recupera com a cobertura, com a vegetação. E eu não deixei de pensar nas plantas cultivadas. Né? Tanto é que hoje nós mostramos, junto com trabalhos desenvolvidos aí pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal de São Carlos do campus de Araras, que áreas cultivadas com áreas de florestas nativas associadas têm maior produtividade, sem que a gente tenha aumentado qualquer tipo de insumo, tenha colocado qualquer mais fertilizante, alguma coisa assim, mas a proximidade daquele solo rico, cujos nutrientes acabam difundindo, né, para as áreas próximas. Não precisa mais disso aí, mas a legislação quer que a gente faça coisas contínuas. Vamos ter que lutar para ver se fazer algo diferente. Mas eu acho que essa a experiência que eu pude me lembrar, contar para vocês, que me fez bastante contente de trabalhar nesta área. Vou continuar trabalhando no sentido de que eu não quero conservar ou recuperar só para ter recuperado e conservado, mas porque tenho ou terei, é que eu daria oportunidade para que outras pessoas aumentem essa recuperação, essa conservação, mostrando a riqueza, né, que essas áreas possuem. Acho que é o papel do biólogo trabalhar com isso, né? Desde as necessidades, os requerimentos que uma semente tem para germinar num determinado ambiente e ela evoluiu para aquilo, até quem é vizinho delas. Quais são os seus vizinhos, como é que ela está associada, como é que ela vive socialmente, e dá a entender do que nós não estamos para conhecer, para acúmulo de conhecimentos estático, né? Fica lá guardado, aumentado, não, mas para nós utilizarmos por benefício da biologia e também para a humanidade, né? Que espero tenha longa vida.